povo está conversando mais do que o homem da cobra hoje. Anota aí que eu já vou explicar, não vou demorar. Corta meu microfone. Que? Você tá até agora que você está copiando? Pelo amor de Deus. Esse aqui pode apagar esse do meio aqui, né? Oi? Nós estamos falando dos tempos de qual modo? O modo indicativo, ele indica o quê? Dúvida, certeza ou ordem? Não ouvi? Certeza, né? Nós temos quantos tempos do modo indicativo? Vamos ver um por um, né? Tinha muita mercadoria no seu carro, né? Bom que vocês estão tranquilos, né? Quem falou? Ele falou? Sério que ele falou isso com você? Mas você nem negociou as malas lá, não? Eu falei assim, filho, deixa eu tirar. Uhum. Tá bom, menina. A gente tem força para poder conquistar mais coisas, né? Então, é isso que importa.
Então, pronto. Ó, então, vamos lá. Tempos do modo indicativo, que é o modo da certeza. Para você entender verbo, não é para você decorar, não. Lembra na escola que a professora ficava? Conjugue todos os verbos em todos os tempos, em todos os modos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso mesmo, abelha. Então, o que acontece? Todo mundo tinha trauma, porque chegava na hora da prova, você falava assim, meu Deus do céu, eu não sei como é que faço isso, não. Porque a professora não explicava como funcionava. É muito simples, você não precisa ficar sabendo conjugar igual louco, não. Veja bem. O modo indicativo é o modo da certeza. Ele tem 6 tempos. O primeiro aqui é o presente. O tempo presente do indicativo, a ação acontece no momento da fala. Então, sempre que você quiser saber se é presente realmente, você pensa assim, por exemplo, o homem anda na lagoa agora. Se você imaginar a cena, essa ação está acontecendo no momento em que eu falo? Ele caminha na lagoa, ele anda na lagoa, então isso é presente. A outra característica do tempo presente é que é uma verdade universal. Então, por exemplo, eu estou aqui. A ação está acontecendo no momento em que eu falo, não está? Por exemplo, se você falar, a Carol está lá. Ela está lá naquele momento em que você está falando, presente. Todo homem é mortal, é uma verdade universal? Beleza, presente. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Veja bem, pretérito é passado. E uma ação no passado, você concorda que ela tem de estar concluída? Por exemplo, você termina um namoro. Acabou, não acabou? Quando você fica ligando para a pessoa para fazer um remember, o que acontece? Dá merda. Dá problema. Não volta, volta que é trem esquisito. É melhor, ó, acabou, acabou. Cada um segue sua vida, cada um segue seu rumo. Por quê? Tudo que está no passado tem de estar o quê? Concluído. Então, veja bem. O menino rasgou o livro. É passado? Está totalmente concluído? Uai, o menino rasgou o livro. Rasgou, rasgou. Está concluído, não está? Beleza, isso é passado e é perfeito, porque uma ação no passado, ela tem de estar totalmente concluída. Beleza? Olha a diferença quando eu falo assim, o menino rasgava o livro. Tá no passado? Tá, não tá? Mas eu tenho a sensação de que ele ainda está fazendo isso. Ué, o que é isso? Matrix? Que doideira é essa? Como que uma coisa está no passado e eu ainda acho que ela está acontecendo lá no passado? Por isso que ele é chamado de passado imperfeito, pretérito imperfeito. A ação está no passado, mas eu tenho a sensação de que ela ainda acontece. O negócio é simples. O pretérito mais que perfeito são 2 ações no passado, as 2 concluídas. Então, veja bem. O menino rasgara o livro quando o pai chegou. A gramática ensina assim, mas eu vou ter que te dar dicas. Quando o pai chegou, é pretérito perfeito. A ação está totalmente concluída no passado, não está? Agora, rasgara. Você lembra disso na escola? O único que a gente sabia era o mais que perfeito porque ele terminava em quê? R-A. Rasgara, fizera, comera, vivera, estudara. Não é estudará, rasgará, não, porque não tem acento, isso é passado. Quando termina em R-A, o pretérito é o pretérito mais que perfeito, pode guardar. A outra forma de conjugar o pretérito mais que perfeito é ele composto. O pretérito mais que perfeito composto funciona assim. Pretérito imperfeito mais particípio. O menino havia rasgado o livro. O menino havia falado a verdade. Eu havia pagado a conta. Isso tudo é pretérito mais que perfeito. Tudo bem até aí?
Futuro do presente e futuro do pretérito. Eu tenho dois futuros, um do presente e um do pretérito. O futuro do presente, ele se chama assim porque a ação ainda vai acontecer, mas eu falo agora. Então, por exemplo, ele chegará amanhã. Eu estou falando agora, não é? De uma ação que ainda vai acontecer. Então, o futuro do presente nada mais é do que o futuro. Agora, olha a diferença para o futuro do pretérito. Ele nos garantiu. Garantiu é passado, presente ou futuro? Passado. Está concluído? Então, é pretérito o quê? Ele nos garantiu que as malas chegariam hoje. Chegariam. Futuro do pretérito. Por quê? Porque quando a gente monta uma frase assim, a gente consegue perceber verbo pelas frases. Então, quando a gente monta uma frase assim, eu diria a verdade se pudesse. Eu compraria uma moto se quisesse. O que acontece? Os verbos no futuro do pretérito, a gente monta frases junto com verbos no passado. Mas a dica é, os verbos no futuro do pretérito do indicativo vão ter sempre RI no meio. Apareceu RI, pode matar que é bicho. Isso é futuro do pretérito do modo indicativo. Diria, falaria, comeria, riria, poderia, quereria. Oi? Aí vem um e fala, traíra. Traíra. Tem que ter RI no meio. Traria, tudo bem. Tá? Então, sempre que tiver RI no meio, é futuro do pretérito de qual modo? Indicativo. Aí, presta atenção, tanto de coisa que vocês já sabem. Por exemplo, olha isso. Oi? Tudo que nós estamos vendo aqui é modo que? Indicativo. Então, por exemplo, ele andava. Vamos analisar esse verbo aqui. Primeiro eu preciso saber se esse verbo é regular, irregular, defectivo, anômalo. Vamos relembrar, isso é a última aula. Os verbos irregulares, regulares são aqueles que possuem o mesmo radical em suas conjugações. Então, para você saber se um verbo é regular ou não, isso é matéria de última aula. Basta você conjugar. Os verbos irregulares, eles não possuem o mesmo radical em suas conjugações. Os verbos anômalos são os verbos ser e ir, que mudam o radical completamente em suas conjugações. E os defectivos são aqueles que não podem ser conjugados em todas as pessoas do discurso. Tipo feder. Existe eu fedo? Beleza. Então, ele andava. Vamos ver esse verbo. É verbo regular ou irregular? Por que é regular? Tipo de verbo. Então, vamos lá. Eu ando, tu andas, ele anda. Nós andamos, vós andais, eles andam. O radical é mantido? Então, é um verbo regular. Qual é a conjugação? Não. Primeira, segunda ou terceira conjugação? Terceira, gente, olha. Primeira, segunda ou terceira conjugação? Do verbo que? Andar. Primeira conjugação. Você tem que achar a forma nominal. É o verbo que? A forma verbal. Verbo andar. Primeira conjugação. Pessoa. Qual é a pessoa? Eu, tu, ele. Terceira pessoa do singular. Qual é o modo verbal? Modo verbal, indicativo, subjuntivo ou imperativo?
É certeza? Ele andava. É certeza, não é? Que modo é esse? Qual é o tempo? Ele andava, é passado, não é? Vamos lá, pretérito. Está concluído? Ou a sensação que eu tenho, quando você imagina a cena, ele está andando ainda? Tá, não tá? Ele andava na lagoa, você imagina a cena, o homem está andando ainda. Não, aí a sensação que eu tenho é de que a ação ainda acontece. Que pretérito que é esse? Pretérito imperfeito. Bruna bebeu ontem. Pode fazer o que eu fiz aqui com esse aqui. Depois eu quero com esse aqui, ó. Ele não. Eu poderia. Eu quero com os dois aí, tá? Pode fazer. Tipo de verbo, conjugação, pessoa, modo e tempo. Que quarta conjugação? Não ouvi isso, não ouvi? Fez ou arregou? O que você está reclamando aí, nem? Pensa que está chegando o carnaval, você tem aula até quinta, só. A pessoa tá doida, né? Você estava trabalhando agora? Ah, entendi. Você está de virote. Oi? Eu, Bahia? Você tá doido? Eu vou dar aula sábado o dia inteiro, né? Lá no Orville Centro. Não, mas eu não vou dar aula lá pra gente penitenciário, não. É caixa.
caixa. Aí eu lembrei do galão da massa. Vamos então. Bruna bebeu ontem, é certeza? Então vamos lá. Tipo de verbo. É um verbo regular ou irregular? Ou anômalo ou defectivo? Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis? Eles bebem. É um verbo regular. Qual conjugação? Beber, né? Segunda conjugação. Qual pessoa? Terceira pessoa do singular. Modo, é certeza? Qual é o modo então? Tá acertando? Qual é o tempo? É passado, não é? Tá totalmente concluído? Então isso é um pretérito perfeito. Acertaram? Poderia regular ou irregular ou anômalo? Eu poder. Eu poder. É eu o quê? Eu posso, tu. Ele pode. Nós podemos, vós. Eles. O radical foi mantido em todas as conjugações? Porque eu posso. Então esse verbo é o verbo quê? Irregular. Qual conjugação? Segunda conjugação. Qual pessoa? Primeira pessoa do singular. Qual é o modo? Esse é o nariz. Modo indicativo, o único que tem RI no meio. É o que eu tenho certeza. Apareceu RI no meio, o que eu sou? Futuro do pretérito do indicativo. Apareceu RI no meio, o que eu sou? Futuro do pretérito de qual modo? Indicativo.
Aqui, mas tem ônibus, não tem? A greve tá aí, mas tem ônibus, não tem? É porque minha faxineira falou, mandou mensagem perguntando: tem ônibus? Porque se não tiver, como é que eu vou? Eu falei: tem sim, minha filha, pode vir. Mas sua bolsa estava dentro do carro? E você estava fora do carro? Eu negocio. É. Pode apagar aqui, né?
A gente sabe quando a mulher manda assim. Olha só, vamos então? O modo subjuntivo só possui 3 tempos. Você só tem que saber qual é o passado, qual é o presente e qual é o futuro. E aí, o modo subjuntivo é o modo da dúvida, da hipótese, da possibilidade. Então, todas as vezes que eu vejo qualquer verbo do modo subjuntivo, eu acho que é tudo futuro. Normalmente a pessoa acha que é tudo futuro. Por exemplo, que vocês passem no concurso. Isso não é futuro. Isso é presente do subjuntivo. O que que te ajuda para ter certeza que é o presente? Conjunção que, tá? A partícula que sempre te ajuda. Você sabe que se trata do presente por causa da conjunção. É. Se ele estudasse mais, passaria. Passaria não pertence a esse tempo. Passaria pertence a qual tempo? RI, o que é? Futuro do pretérito de qual modo? Indicativo. Mas aqui, se ele estudasse, isso é dúvida? É, não é? Então é o modo subjuntivo. É passado, presente ou futuro? Passado. Se ele estudasse, use o se para conjugar esses verbos no passado. Quando eu passar no concurso, comprarei. Comprarei é certeza. Isso aqui é o quê? Futuro do presente do indicativo. Agora, o quando eu passar é certeza? É certeza? Quando eu passar é talvez, não é? Passado, presente ou futuro? Quando eu passar, futuro, use a partícula quando ou se para conjugar esse verbo. Se eu passar, quando eu passar. Nem. Tempos do modo imperativo, só existem 2, imperativo negativo e imperativo afirmativo. Ora, Tiago, não diga bobagens, é uma ordem, um pedido, um favor, não é? Apareceu a partícula não, isso é imperativo o quê? Negativo. Fale baixo, por favor, é imperativo o quê? Afirmativo. Os tempos do modo imperativo são ridículos assim. Exercício aqui.
Que foi, gente? Sofrimento é esse, gente? Doido para chegar ao concurso? Você não está aguentando mais a vida? Ó, a abelha gastando? Trânsito caótico. Oi? É, você tem que vir com aquela blusa nas minhas aulas, abelha. A blusa de abelha, ué. Quinta-feira nós temos aula de novo. Lembra quais são os verbos no infinitivo? Os verbos no infinitivo são os verbos terminados em quê? R. E os verbos terminados no gerúndio, terminados em quê? Gerúndio. NDO, não é? E particípio? Ado, ido e ito. Ito. Fez aí, Chuchu? Os verbos abaixo estão no infinitivo. Terminar no infinitivo é terminar em quê? Exceto. Qual a resposta? Mentira. Mentira. Olha só, amar ao próximo terminou em R? Infinitivo, não é? Vou dormir agora terminou em R? Infinitivo. Infinitivo pessoal. É preciso vendê-lo logo. É infinitivo. Olha só, se eu retirar da forma pronominal, ficaria assim, ó. É preciso vender ele. Só que eu não posso falar vender ele, eu falo o quê? Vendê-lo. Então, isso é infinitivo. A resposta é a letra D. Por quê? Quando chegar à sua casa é futuro do subjuntivo. Então, quando aparecer a partícula quando ou se, não é infinitivo. Isso está sendo conjugado. Isso é futuro do modo subjuntivo. Olha só, umas curiosidades aqui. A mãe da gente, quando a gente era criança, e a gente ficava na rua até tarde, a mãe da gente falava assim, olha, se eu ver você na rua,
Vou te dar um couro, não era assim? Olha só. Isso é futuro do subjuntivo, não é? Não falo se eu ver. O certo é se eu vir você na rua. Quando eu vir você na rua. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Ó, se ele prevê-se o futuro. Olha aqui. Pss, pss. Se ele prevê-se o futuro, saberia que eu. Não, 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 não. Se você retirar o prefixo, eu posso falar se ele vê-se o futuro? É assim que eu falo? Se ele vê-se o futuro? É se ele o quê? Visse. Então, o certo é se ele previsse o futuro. Ó, quando eu pôr o carro na garagem. Não. É quando eu pôr? É quando eu o quê? Que colocar, palhaço? É quando eu puser o carro na garagem. Então, o certo é quando ele. Então, o certo é quando ele depor. Tira o prefixo, depor não é derivado do verbo pôr. Quando ele pôr a favor. Quando ele depuser. Quando ele propuser uma conversa amigável. Lógico que fala. Agora, existe depor? Existe, eu vou depor a favor dele. Agora, futuro, eu não falo quando eu pôr o copo, eu falo quando eu puser. Então, todo mundo que se deriva do verbo pôr vai ser conjugado assim também. São quantos candidatos por vaga? Tá faltando, né? É. Não. Olha só. Se ele requisesse o documento, não sei do que, não sei do que, porque a pessoa fala assim, se ele requisesse o documento. Não é assim que a pessoa fala? Só que você tem que pensar o seguinte: requerer não é querer de novo. Eu conjugo assim, se ele quisesse a vaga. Mas quando eu faço requisição, olha só, eu vim requerer o documento. Quer dizer que eu quero o documento novamente? Não, eu só estou querendo a requisição. Requerer não se deriva do verbo querer. Então, falar se ele requisesse o documento é errado. O certo é se ele requeresse o documento. Se ele
rehouvesse o documento. Agora está certinho se ele rehouvesse. Porque o verbo reaver eu conjugo como verbo haver. Então, tem muita gente que fala assim, se ele reavisse, pelo amor de Jesus, rehouvesse, se ele rehouvesse o documento, tá? Oi? O verbo prover, de provisão, a pessoa fala assim, se ele provisse a dispensa. Não sei do que, não sei do que. Prover não é derivado do verbo ver. Se você retira o prefixo, fica assim, se ele visse. Uai. Eu não conjugo como verbo ver, não. O certo é se ele o quê? Provesse a dispensa. De provisão e não de ver. Tá? Não se esqueça do verbo ver no futuro do subjuntivo. Se eu vir você na rua, se eu vir você conversando com alguém, você encontra com seu amigo e fala o seguinte, olha, se você vir o Nelson por aí, diga a ele que eu preciso conversar. Não é se você ver, não. Se você vir. Corrige, não corrige? Não é vir, não, é ver. Uma vez a moça que trabalhava lá em casa, a minha cachorra foge, que a minha cachorra é uma cachorra. Aí ela foge. Ela foge e vai para a pracinha do Santa Amélia. Aí eu falei com ela assim, com a moça que trabalha lá em casa, se você vir a princesa lá na pracinha, traz para mim, leva a coleira de uma vez. Aí ela, se você vir não, né? Se você ver. Professor de português falando se você vir. Então é se ele vir, futuro do subjuntivo. E do verbo vir? Se ele vier de moto, não é isso? Até a próxima aula, tudo de bom.